Bom, vamos voltar aqui, tá? A gente estava em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são um pouco diferenciados, né, em relação aos outros tipos de fundos. Os fundos imobiliários, eles são comprados através de papel, também através de ações, né, papéis, na bolsa de valores. Tá? Esses fundos, eles são destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. Tá? Esses empreendimentos, eles incluem a aquisição de direitos reais sobre bens imóveis e investimento em títulos relacionados ao mercado imobiliário. Esses investimentos em títulos, eles podem ser os LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, as letras hipotecárias, as cotas de outros fundos imobiliários, certificados de potencial adicional de construção, são os CEPACs, né? Certificados de recebíveis imobiliários, né, que são os CRIs, e entre outros previstos na regulamentação. A administração de um fundo imobiliário ela é realizada por uma instituição financeira, né, que normalmente ela é autorizada pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né, e essa instituição financeira é quem tem as principais atividades administrativas da gestão, administrativas e gestão desse fundo, como as obrigações legais e regulamentares, né? Escolha de aquisição dos bens, escolha e aquisição dos bens e direitos que irão compor o patrimônio, né? Divulgação de informações, distribuição dos resultados, entre outros. Quais são os tipos de fundos imobiliários que existem? Existem os fundos de renda, né, que são shoppings, lajes corporativas. Lajes corporativas são imóveis de alto padrão, galpões industriais, escolas, universidades, hotéis e por aí vai. Fundos de compra e venda, fundos de desenvolvimento, fundos de recebíveis imobiliários, fundos de fundos, né, o nome é esse mesmo, são fundos de fundos, exatamente como está escrito, né, e fundos de tijolo. Para vocês, se vocês, né, quiserem se aprofundar um pouco mais em relação a esses tipos de fundos, tá? O que eles representam, como que eles funcionam, estou colocando o link aqui para vocês acessarem. Tá? Esse link aqui ele descreve um a um, tá, os tipos de fundos imobiliários o que eles trabalham, né? O que significa cada um, tá, deles, né? O que eles são, tá, em si. Eu não vou ficar alongando muito aqui, não vou, né, falar sobre todos, obviamente, até porque nem eu mesmo conheço todos. Tá? Tenho que fazer um resumo aqui para poder falar com vocês sobre eles todos. Bom, como é que funcionam os fundos imobiliários? Como eu falei anteriormente, ele funciona como se você estivesse comprando uma ação na bolsa de valores. Então, um fundo imobiliário ele também é um papel na bolsa de valores. Tá? Exatamente como a gente viu anteriormente, a Petrobras, o Banco do Brasil, que eles têm aqueles códigos BBAS, tá? PETR. Os fundos eles também vão ter códigos para vocês buscarem esses papéis dentro de uma corretora ou um banco que vocês estejam investindo dentro da bolsa de valores. Tá? Então, a Bradesco Logística, tá? Que é o BRCO11, e aí esse número aqui, 11, tá? Em geral também representam os fundos imobiliários. Por que eu falo em geral, não, eu não afirmo, né? Anteriormente mesmo a gente viu que a ação do Nubank ela está como 33, ela não tem nem 3 e nem 4. Né? Obviamente aquele 33 tem um código, tem alguma coisa naquele 33 que eu não sei o que é.
né? Teria que pesquisar e descobrir, né? O básico das ações é ter o final 3 e o final 4. A gente viu outro também que tem o 11, né? O 11 é fundo imobiliário. Sim, quando a tem gente viu, eu acho que foi no Banco Inter, não. Tem PicPay. Eu acho que foi no Inter mesmo. Não, o Inter é 11. BID 3 e BID 4. BIDI. Tinha uma que o senhor viu que era 11. Acho que foi o Nubank mesmo, né? Não, Nubank é 33. Posso até buscar aqui de novo pra gente ver. Tinha uma que era 11. O Nubank é 33 mesmo. NUBR 33. Mas tinha uma que era 11 que o senhor viu. 11 com certeza é fundo imobiliário. Sim, mas era um banco também. Olha aqui, ó, significado dos códigos das ações. Será que aqui diz? A gente pode ver aqui. Aqui ele não diz o. Acho que não diz os números. Só diz aqui códigos com final. Ó, como eu falei aqui, o final 3 indica que o papel correspondente é uma ação ordinária, 4 é preferencial, 5, 6, 7, 8 são ações preferenciais de classes diferentes, tá? Teria que ler aqui. 9 é recibo de subscrição sobre ações ordinárias, tá? Subscrição é normalmente, tá? É quando ela vai ser incorporada na bolsa de valores. Então, por exemplo, se a PET 4 ela tem, sei lá, 1 milhão de ações na bolsa de valores e ela cria uma PET 9, significa que a Petrobras vai jogar mais ações na bolsa de valores, tá? Sei lá, vamos supor que ela tenha 1 milhão de ações e vai jogar mais meio milhão de ações. Tá? Primeiramente, ela recebe o 9 para depois virar a ação 4, tá certo? Subscrição é quando vai ser incorporada. Não é um IPO. Tá? IPO é quando a empresa vai lançar ações na bolsa de valores. Tá? Então, por exemplo, a Coca-Cola não tem ações na bolsa de valores do Brasil. Se ela for lançar ações na bolsa de valores do Brasil, ela vai realizar um IPO. Né? Vai ser realizado um IPO em relação a isso. É IPO. Tá? Quem quiser depois pesquisar também, a sigla IPO. Subscrição é quando a ação já existe na bolsa, mas ela vai jogar mais ações dentro da bolsa de valores. 10, 11 BDRs e units. Códigos do mercado. Ih, ainda tem isso. Tá? Existe também o mercado de opções. Tá? Quando você tem a opção de comprar uma ação. Tá? Nem estou comentando isso com vocês aqui, até porque eu já ouvi falar, tá? Mas nunca comprei, nunca mexi com isso, não. Agora que eu estou vendo aqui, uma coisa que eu não falei com vocês, tá? É sobre o mercado fracionário. Tá? Então, por exemplo, na verdade, toda ação você pode comprar o fracionário dela, tá? Que é só você acrescentar o F depois. Então, por exemplo, a PET 4, quando você compra um lote, você compra 100 ações. Tá? Então, por exemplo, se eu for comprar 100 ações, eu compro uma PET 4, 100 ações da PET 4. Se eu for comprar menos de 100 ações, eu vou comprar fracionário. Tá? Vamos supor que eu queira comprar uma ação da Petrobras. Tá? Eu vou comprar uma PET 4F. Tá? Se eu for comprar 50 ações da Petrobras, eu vou comprar 50 PET 4F. Tá certo? É a mesma coisa para Vale, para Banco do Brasil. Acho que é Embraer essa aqui. Tá?
Então, quando tem o F depois das ações, é porque é um mercado fracionário. Tá? Você está comprando uma fração do lote. Tá? E aí tem empresas que o lote são 100 ações, tem empresas que o lote são 1.000 ações. Tá? 11 é isso mesmo. 11 é certificado de depósito de ações de companhias industriais. São os fundos, né? BDRs. Bom, voltando aqui. Mas eu não me lembro de ter visto o 11 anteriormente, não. Tá? Porque o PicPay ele não tem ação na bolsa que a gente viu. O Nubank era 33, o Banco Inter era normal, 3,4, era BID. Não sei, tem que olhar no vídeo lá. Bom, tá gravado, né? Qualquer coisa é só voltar lá e ver. É... Bom, então voltando aqui, a gente tem a Bresco Logística, tá? Que é a BRC11, tá? São imóveis logísticos. A VBI Logístico, LVBI 11, tá? Imóveis logísticos também. Aqui a gente tem um exemplo de um fundo híbrido, tá? Que faz investimento em vários tipos de imóveis, né? CSHG Renda Urbana. Tá? Temos o VBI Prime, tá? Que são lajes corporativas. Lajes corporativas a gente já viu, né, anteriormente aqui, são imóveis de alto padrão, tá? Que eles são considerados de alto padrão. Temos o Seguro Capitânia, tá? Capitânia Securities, tá? Títulos e valores imobiliários. E a Red Brasil, que é investimento em shoppings. Tá? Aqui tem uma lista aqui, tá? Um outro link para vocês poderem acessar, se quiserem conhecer mais sobre alguns outros tipos de fundos. Tá? Link da XP, são os 25 fundos imobiliários que a XP recomenda. Qual é a grande sacada, né, do fundo imobiliário? Quando você compra fundo imobiliário, você está comprando também uma participação, né, dentro desse grupo. Tá? E todo fundo imobiliário ele vai te dar um retorno mensal, que são os aluguéis. Tá? Os aluguéis que são pagos pelas pessoas, né, pelos indivíduos, empresas que estão alugando os locais desses fundos, né, que esses fundos têm investido. Tá? Então, todo fundo imobiliário, você tem um retorno mensal em relação àquela cota que você tenha. Né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, vou puxar um exemplo aqui do BRC11. Normalmente, os fundos imobiliários eles têm valores mais altos do que as ações, tá? Pode não acontecer, mas normalmente eles têm. BRCO11. O BRCO11, se você comprar um fundo imobiliário na ação, você vai pagar R$ 98,99. Tá? Se você comprar 100, né, acrescenta dois zerinhos aqui, né? São quase R$ 1.000 aí investidos dentro de um fundo. Ou mil não, 10.000, perdão. Tá? O outro que a gente viu ali é o Red, né? O Red é de shopping, se eu quero pegar um de shopping aqui. HGBS11. Ó, bem mais alto. R$ 178 um fundo, tá? E 30. Só que a partir de um fundo que você compra, tá? Se você comprar um fundo de R$ 178,30, no mês que vem, tá? Depois de um mês, você já recebe uma parte do aluguel, obviamente, né? Relativa é, proporcional à quantidade de fundos de cotas que você tem, tá? De papéis que você tem.
O interessante do fundo imobiliário é tentar ganhar tanto na valorização do fundo, tá, quanto no aluguel. Ou então, se o fundo desvalorizar, que não desvalorize tanto quanto você consiga ganhar em relação aos aluguéis mensais que são depositados na conta. Tá? Então aqui, por exemplo, o, o HGBS, ele subiu para caramba, tá? No dia 24 de março, né, que foi aí semana passada, ele estava a R$ 164, ele está a 178 agora. Então, uma pessoa que comprou, né, ganhou tanto na valorização do papel quanto no rendimento que ela pode receber daqui, que ela pode não, que ela vai receber daqui a um mês se não vender o fundo, né? E aí tem outras maneiras de poder ver, né? Aqui o Google tem esse tempo todo aqui, pode ver, tá? Quando tem alguma coisa nesse tipo aqui, é porque houve uma quebra nos valores de ações, tá? Por exemplo, aqui, vocês estão vendo aqui que esse fundo ele custava um, um fundo, né? Um papel, R$ 2.384, tá? Que é o valor que aparece. E aí, do nada, ele passou para R$ 227. Isso significa o quê? Que o fundo desvalorizou esse percentual todo, tá? Esse valor todo? Não. Muito, muito difícil que tenha acontecido isso, tá? Provavelmente, o que eles fizeram? Eles pegaram, tá, uma cota e dividiram, tá? Pegaram 238, perdão, 2.338 e dividiram por 100, tá? Então, um fundo viraram 100 fundos, tá? Uma cota virou 100 cotas, um papel virou 100 papéis. E aí passou a custar 227, 230 e pouco, né? 237,50. É bem provável que tenha ocorrido isso, certo? Isso não é uma coisa incomum de se fazer, não, tá? Quando um fundo ou um papel ele chega a um valor muito alto, né, você acaba perdendo ou selecionando muito as pessoas que vão comprar esse fundo, eles acabam dividindo, né, em quantidades menores, né, para poder atrair mais pessoas e ter mais papéis também dentro da Bolsa de Valores. Isso não necessariamente é feito só com fundo de investimento, não, tá? Pode ser feito com ações também. Tá? Eu me lembro se a própria Petrobras fez isso uma vez. Eu não lembro. Não sei se é a Petrobras ou a Vale. Não lembro. Tá? Mas teve uma empresa grande dessas aí que fez isso também. Então, o interessante dos fundos imobiliários é isso, tá? É tentar ganhar tanto na valorização do papel quanto nos rendimentos mensais dos aluguéis que são depositados. Esse dinheiro vai na conta, tá? Cai na conta mensalmente, tá? Direitinho, com um percentual em relação à cota do que você tem. Os fundos aí, eu vou dizer que não são opções ruins hoje em dia, não. Tá? Tem fundo que dá 0,8, tem fundo que dá 1%. Não é ruim, não. É melhor que a poupança. Só tem que tomar cuidado na questão do, do valor, né? Esse valor aqui hoje está 178,30. É um valor alto. E ele já teve aí 5 dias atrás a 1,65. Então, de repente, vai que ele cai de novo. Né? Enfim, tem que avaliar direitinho aí. Né? E aí tentar fazer aquela análise gráfica associada à análise fundamentalista lá do fundo. E aí tem que pesquisar as informações, né, da empresa e tudo. Da empresa ou do fundo, que seja. Tá? Bom, e aqui tem o linkzinho da XP, como eu já falei, né? Se vocês quiserem ver outros tipos de fundo, tá? Coloquei só alguns exemplos aqui. Bom, e a gente chega na criptomoeda,
né? E a criptomoeda hoje é algo que se é muito falado aí hoje em dia, tá? Muitas pessoas ainda têm receio, né? Outras não já estão acostumadas, né? Fazem propaganda disso. Tá? E começou com o Bitcoin, né? Lá em 2010, eu acho, uma coisa assim. E basicamente a criptomoeda ele é um dinheiro eletrônico, né? Ele funciona como um ativo digital. Então ele é algo passível, né, de ser negociado no mercado financeiro de forma virtual. Tá? O nome vem do termo criptografia, né, que significa que essa moeda tem códigos que impedem a leitura e dão segurança ao sistema. Por que a criptomoeda ela é basicamente inquebrável? Tá? Porque ela utiliza o sistema blockchain, tá? Que na tradução literal para o português seria corrente de blocos. A grande diferença das criptomoedas é que ela não depende do governo, não depende de banco, não depende de governo. Tá? Ela não é um dinheiro convencional. Tá? Ela é lançada por agentes privados e negociada exclusivamente na internet. Tá? E você não tem a impressão do papel. Né? O que você tem é esse sistema blockchain, tá? Blockchain, não sei a pronúncia, tá? Que são correntes de blocos que vão sendo criadas, tá? O que torna esse papel aí praticamente inquebrável. Esse papel não, né? Esse código. Bom, aí aqui uma pequena explicação, tá, sobre por que esse código da criptomoeda ele é praticamente inquebrável. Basicamente, tá, o que uma, uma criptografia faz, tá, é criar uma assinatura digital, tá, que a gente chama de hash. Tá? Hash é um algoritmo matemático para criptografia. Ele é basicamente uma impressão biométrica. Tá? É uma assinatura digital, realmente, uma impressão biométrica. Esse hash ele garante, tá, que as informações desse bloco não foram violadas, certo? E quando um bloco novo é criado, além dele ter aquela assinatura digital própria, tá, ele carrega o hash do bloco anterior. Por isso que vem o nome blockchain, é corrente de blocos. Então, quando, quando uma criptomoeda é minerada, tá? Esse termo que a gente utiliza, né, mineração de dados, né, mineração de criptomoeda, quando uma criptomoeda é minerada, a próxima ela vai carregar o bloco anterior. Tá? E a seguinte vai recarregar os dois blocos anteriores. Tá? Então, para você poder invadir o sistema, você tem que quebrar a criptografia de um bloco, do anterior, do anterior, do anterior, do anterior, e assim sucessivamente. Tá? Por isso que ele é praticamente inquebrável. Né? Você teria que ter uma, uma gama de possibilidades assim muito grande para você quebrar várias impressões, impressões não, assinaturas digitais, tá? Ou impressões biométricas, que seria o nome aqui também que está sendo dado, tá certo? Então, a mineração de uma criptomoeda basicamente é uma corrente de blocos. Tá? Então, vai criando um bloco, depois cria outro, cria outro, cria outro, e eles vão se carregando, tá? Para ir criando as moedas. Certo? Também, para quem quiser, né, se aprofundar um pouco mais no assunto, né, o que é blockchain, estou colocando aqui um link, tá, do TechTudo, para vocês poderem acessar e ler sobre isso. Tá? Aqui eu trouxe o básico dele, a definição, que eu tirei exatamente daqui. Na verdade, quando eu tenho os links assim aqui embaixo para vocês acessarem para poder se aprofundar mais no assunto, caso queiram, tá? Basicamente eu tirei as informações do link. Bom, e aí a gente tem alguns exemplos, né, de criptomoedas. Bitcoin, que foi a primeira aí, a pioneira, né, mais falada aí até hoje em dia, a criptomoeda.
A gente tem hoje aí a Ethereum, que está sendo considerada a próxima Bitcoin, né, com potencial de valorização bastante grande. Tá? E aí tem outros, né, Solana, Polkadot, perdão, Avalanche, Shiba, Dogecoin. Tá? E elas têm também as suas siglas, tá? Bitcoin é BTC, Ethereum é ETH, Solana Sol, Avalanche é AVAX, tá? Shiba é SHIB e por aí vai. Aí aqui não tem número, né? É só o código da criptomoeda. Bom, e a relação entre criptomoeda e inflação? Tá? O que a gente pode dizer sobre esses dois? Assim, de uma forma muito simples, tá? A gente imprimir dinheiro em excesso, ele pode gerar uma inflação no país. Por que isso acontece? Quando a gente imprime notas, a gente só faz com que o volume de dinheiro circulando seja maior. E não necessariamente que a oferta de produtos e serviços estejam adequadas à circulação desse dinheiro todo, tá? Que está sendo impresso e sendo colocado no mercado. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que os preços vão subir. Tá? Por quê? Imprimir o dinheiro ele não aumenta a produção. O que faz a economia de fato girar, né? E a gente tentar ou não ter muita inflação é aumentar a produção. Tá? A grande questão é que o Brasil ele é basicamente um país do agronegócio. Né? A gente não tem diversas indústrias, a gente não tem muita produção. Né? A gente teve uma inflação controlada aí durante anos e anos, né? Mas ano passado até por conta aí, né, do vírus, né, da Covid, a nossa inflação subiu muito. Né? Mas o que se deve fazer, tá, não é necessariamente imprimir dinheiro, né, mas é investir em produção. Tá? Produção de material, produção agrícola, o que seja. Tá? Mas investir em produção. As criptomoedas elas não são impressas, elas são digitais. Então, teoricamente, elas podem ser deflacionárias, né? Ou seja, a inflação, né, reduzir. Então, quando você compra uma criptomoeda, né, você tem que ter duas coisas em mente. Tá? Primeiramente, que você está entrando num investimento de alto risco, tá? É considerado alto risco ainda. Tá? E segundo, que você não vai comprar uma criptomoeda para ganhar dinheiro hoje. Tá? Criptomoeda é um investimento a longo prazo, que pode ou não dar certo. Ainda é muito incerto, não dá para cravar que é uma coisa assim, que pô, vai pegar, que vai ter é, muita gente utilizando, né, vai substituir o dinheiro. Ainda não dá para cravar isso. Tá? É um grande. Como é que dizer? É uma grande aposta, como o próprio nome do filme diz, né? É uma grande aposta. Tá? Existe uma linha assim que praticamente a gente está indo tudo para o digital, né? Porém, em contrapartida, a gente também tem a pobreza, né? Pobreza relacionada nos países é, de baixa renda, né? Pobreza relacionada no Brasil, desigualdade social muito grande, tá? Então, nem todo mundo vai ter acesso a esse tipo de, de moeda. Né? Então, se isso um dia vier a funcionar, não vai ser hoje nem amanhã. Tá? Vai ser, teoricamente, uma coisa a curto prazo. Bom, aqui eu também está relacionada à criptomoeda e inflação. Estou deixando um link aqui para vocês lerem, né, que eu também li, achei interessante.
Aqui ele diz por que o Bitcoin ainda não é o hedge de inflação e o que precisa para o ponto de virada. Tá? Achei interessante também, quem quiser acessar aí e se aventurar um pouco mais nesse sentido. Em termos de criptomoeda, tá? Qual seria a dica que eu dou? Basicamente o que eu fiz, tá? Pega R$ 50, compra R$ 50 de criptomoeda e deixa, tá? Deixa para ver o que vai acontecer, tá? Claro, estou falando R$ 50, dando um exemplo, chutei um valor, tá? Se alguém tem interesse em investimento em criptomoeda, é pensar num valor que não vai mexer durante um tempo, tá? Procurar um mercado desses que venda criptomoeda, tá? Coloca um valor lá assim, como se fosse uma compra no mês, tá? Tipo 50, 100, R$ 500, dependendo do gasto, né, da renda de cada um, tá? Compra e deixa, como se fosse um investimento a longo prazo, tá? E é para deixar mesmo coisa de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tá? Claro, pode ir acompanhando, né, para ver como é que tá saindo, né, se vai querer continuar ou não, né, nessa, nessa questão, mas do meu ponto de vista, tá, não é uma coisa para você pensar em comprar e vender, ficar comprando e vendendo como um mercado de ações, como a bolsa de valores, por exemplo. Tá? Para mim, a criptomoeda seria realmente um investimento de longo prazo. Basicamente é aquilo, né? Quem tinha R$ 10 de Bitcoin em 2010, em 2020 está com, sei lá, 100 mil, 1 milhão, sei lá, né? O Bitcoin hoje ele está totalmente fracionário, né? Então seria comprar para deixar para ver. Tem um potencial muito grande, né? Mas ao meu ver, é uma aposta. Né? Bom, e eu trouxe para vocês também, isso foi até um amigo meu que comentou comigo, né? Até tentei fazer alguma coisa assim em relação às datas, né? O espaço temporal do país, né? Que El Salvador, né? O presidente de El Salvador, ele é um grande admirador do Bitcoin, tá? De criptomoeda. E ele decretou que o Bitcoin é a moeda oficial de El Salvador, tá? Ele simplesmente decretou e passou a ser a moeda oficial desde setembro do ano passado, desde o dia 7 do ano passado. Te trouxe dois links aí, tá? Quando foi iniciado, né, essa nova era, tá? Estão chamando aqui, que o presidente fez com El Salvador, né? O governo ele comprou 400 moedas, tá? E valor de mercado de US$ 21 milhões. Isso foi, tá, em setembro do ano passado, 2021. Passou a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Já em novembro do ano passado, El Salvador anunciou que vai construir a primeira cidade Bitcoin. Tá? É, ela seria financiada por títulos lastreados na criptomoeda. Tá? Também tem o link aqui para vocês acessarem, lerem, caso tenha interesse de ver como é que ficou. Ver como é que ficou não, né? Qual é a ideia, né, do presidente lá de El Salvador. Né? Lembrando que El Salvador é um país, teoricamente, de renda baixa, né? Um país considerado pobre, né, de terceiro mundo. Né? E a ideia do presidente de fato, né,
tentar mudar isso através da criptomoeda, né, da moeda digital. Só que aí, já em janeiro desse ano, tá, a gente já viu aí que o investimento que El Salvador fez em Bitcoin perdeu 26% do valor. Tá? Também trouxe o link aqui para vocês lerem, poderem ver. Tá? Na, Naíbe, Naíbe Bukele, tá? Esse aqui é o presidente. Tá? Não sei como é que pronuncia, não. Ele comprou aquele valor, né, de 21 milhões, né, de dólares, né? Isso, 21 milhões de dólares. Foi referente a 400 moedas, tá? Aqui ele já tinha comprado 1.801 bitcoins, né? E é um preço médio de 49 mil dólares, 49.100. Mas a criptomoeda perdeu, né, valor nesse tempo, né, caiu para 36, né, isso dá aí uma perda de 26%. A grande questão, né, num outro link que eu vi, é que. Vou voltar aqui antes. Um outro link que eu vi é que assim, ele tinha comprado 400 bitcoins. Aí quando o valor caiu, ele comprou mais. Aí quando caiu, ele comprou mais. Né? E aí foi chegando a 1.800. Né? Então ele está investindo pesado nisso mesmo. Né? Mas teve uma coisa boa, né? Que depois da adoção do Bitcoin, o turismo em El Salvador cresceu 30%. Então teve um retorno econômico dentro do país. Tá? Pessoas foram lá gastar dinheiro. Tá? Então a economia girou um pouco dentro do país, em relação ao turismo, obviamente. Tá? Então, a adoção do Bitcoin como moeda de curso legal no país pode ter se aliado às belas praias e chamado a atenção de turistas, colocando El Salvador no mapa de destinos dos norte-americanos. Então, pessoas que já têm o costume de utilizar a criptomoeda, né, o Bitcoin, acabaram colocando aí El Salvador no, no seu mapa de destinos, aí, como eles chamam. Tá? E aí vocês veem que entrando aqui no link, tá? Tem aqui as imagens, né? Aqui paga aqui com Bitcoin, tá? E aí pode ler aí, tá? Mas a gente vê aí que a gente tem aí mais ou menos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. A gente tem mais ou menos aí 6 meses de criptomoeda, né, de Bitcoin em El Salvador, mas o retorno no investimento ainda não ocorreu, né? Teve um retorno turístico. Enfim, também não conheço o país, gente. Não sei se lá tem fake news, se o ministro lança fake news, essas coisas, tá? Mas isso foram. O que é? Não, meu Deus, matérias, né, de jornais que eu peguei, eu achei interessante o caso aqui, trouxe para vocês, tá? Para mostrar também como que não é um investimento de curto prazo, é um investimento de longo prazo. É porque 6 meses, né, perda de 26%, não faz muito sentido pensar em retirar o dinheiro com essa perda aí, esse valor percentual perdido ao longo desse tempo. Tá? Bom, a gente finalizou, tá, a matéria. A gente só fica pendente aí, é o trabalho 1. Na semana que vem a gente conversa sobre o trabalho 2, tá? Porque já são 8h30, também já estou falando aqui muito. Tá? Vou ver se eu elaboro um roteiro, alguma coisa desse tipo, tá? Para o segundo trabalho, mas é basicamente aquilo que a gente já tinha conversado lá nas aulas iniciais, tá? Vou querer que vocês apresentem um
um trabalho, tá? Com alguma parte dessa parte de investimentos, tá? É, Então, na verdade, o que eu quero que vocês façam de fato, né? É vocês escolherem, tá? Vocês vão escolher, tá? Um fundo de ou mesmo poupança, né? Mas a poupança eu não acho muito interessante, tá? Mas vocês vão escolher uma ação, tá? Ou algumas ações, tá? Vocês vão escolher um fundo de investimento ou alguns fundos de investimento, fundos imobiliários, tá? Ou criptomoedas, no plural, tá? E vocês vão analisar essas informações, tá? Vamos supor, eu escolhi criptomoeda, eu escolhi Bitcoin, tá? Quero falar sobre Bitcoin. Então eu vou pegar o Bitcoin e vou fazer um estudo sobre o Bitcoin, vou fazer uma pesquisa sobre o Bitcoin. É basicamente isso, tá? Quando que foi lançado, tá? Qual era o valor inicial, qual o valor atual, tá? Pessoas que reclamaram, tá? Quem investe em Bitcoin, né? Por exemplo, o caso de El Salvador seria um excelente exemplo aí, né? Para quem for trabalhar com Bitcoin, né? Pesquisar mais a fundo, né? Como é que está sendo El Salvador, porque pelo que eu li lá houve também protestos, né? Tem o percentual populacional que é contra a adoção do Bitcoin, né? Mas obviamente a gente não vai comentar tudo isso aqui não. Quem quiser trazer o Bitcoin pode trazer, tá? Ah, mas aí eu não quero falar sobre o Bitcoin, quero falar sobre o Bitcoin e Ethereum, tá? Quero falar sobre criptomoedas em geral, não tem problema. Ah, eu quero falar sobre fundos imobiliários, tá? Então eu posso escolher, pode escolher um tipo de fundo, pode escolher alguns fundos, tá? E traçar aquele, aquele espaço temporal do fundo, né? Como é que ficou o valor, tá? O que aconteceu com o fundo, como é que ele funciona, e por aí vai. Tá? Ações a mesma coisa, tá? E aí a dica que eu dou para vocês é, por exemplo, quem quer falar sobre ações, como trabalha em grupo, né? Quem quer falar sobre ações, que formem um grupo das ações, né? Quem quer falar sobre ação? Tem 5, 6, 7 pessoas que querem falar sobre ação. Então os 7 pesquisam sobre ações, né? Quem quer falar sobre Bitcoin? Tá? Aí, se tiver 5 pessoas querendo falar sobre Bitcoin, os 5 formam um grupo, tá? Obviamente não é uma, uma, uma obrigatoriedade, né? É uma recomendação. Eu acho que seria interessante, tá? Mas o tema tem que ser voltado para essa parte de investimentos, tá? E, e aí a gente vai marcar aí os dias para as apresentações, tá? Que provavelmente vocês vão entregar o primeiro trabalho até o dia 18, tá? Isso aqui é maio. Então, até o dia 18 e a apresentação do segundo trabalho vai ser nos dias 20 e 27, tá? 20 e 27, se precisar, no dia 4, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Perguntas? Bom, então vou encerrar aqui. Professor, Pode falar. a parte do trabalho, o último trabalho no caso, a gente vai apresentar aqui ao vivo ou vai entregar para o senhor? A ideia é apresentar. Não precisa apresentar ao vivo, tá? Vocês podem gravar e passar na hora. Pode fazer isso se quiser, tá? Ah, tá, beleza. Mas a ideia é que apresentem no horário da aula, tá? Mas pode ser gravado. Se cada um quiser gravar a sua parte, depois juntar tudo, não tem problema não. Mais alguma pergunta? Aí a parte do primeiro trabalho é só resolver as questões e mandar para o senhor também. Isso, aí manda por e-mail. Por e-mail, tá? Tá bom. De preferência Aí o por senhor e-mail. vai querer que faça, tipo,
Pegar uma folha A4, uma folha assim normal, ou Não, digitalizada, sei lá. pode fazer na mão, no computador, no Excel, pode fazer o trabalho pode fazer onde quiser. É, é só fazer, gera um PDF e me manda. Tá? Beleza, então. Tira uma Valeu, obrigado. foto, gera o PDF e manda. Ok? Então tá bom, gente. Vou encerrar então aqui. Boa noite. Tá? E bom resto de semana para vocês.